nos apresenta a dificuldade de acreditar. Todos nós temos as nossas dificuldades na vida. Para os discípulos, foi muito difícil no início crer na ressurreição de Jesus. Justamente por isso, Jesus se manifestou várias vezes. Mas também o fato de os discípulos terem dificuldades em acreditar é um sinal de que a ressurreição é algo verdadeiro. Eles não começaram a crer de um dia para o outro, não. Foi um caminho que eles fizeram a partir de várias manifestações de Jesus. Jesus apareceu por primeiro a Maria Madalena e ela foi anunciar aos discípulos de Jesus, mas, diz o texto, eles não quiseram acreditar. Apareceu a 2 deles depois, não é mais a uma pessoa, mas a 2, os discípulos de Emaús no caso. Eles voltaram para anunciar aos 12 que ele havia ressuscitado, mas diz o texto que eles não deram crédito. Depois, Jesus apareceu aos 11. Jesus, que havia ressuscitado, repreendeu a falta de fé destes 11 e enviou estes 11 para ir anunciar. É interessante que a responsabilidade da missão é dada para os que têm dificuldades em acreditar. Quantas vezes no nosso tempo também nós temos dificuldades em acreditar? Parece que Deus não só não está presente, mas parece que eu não vejo nem mais a sua ação no mundo. Não é verdade? Dificuldades em acreditar. Também temos dificuldades em gastar a nossa vida, em colocar toda a nossa esperança em Deus. Em quantos momentos da nossa história? Pois é, mas é a nós, assim como foi para os discípulos, que ele diz: ide e anunciai. É para pessoas que têm dificuldades em crer que Jesus dá a sua missão de continuar aquilo que ele iniciou. É para nós no dia de hoje. E interessante que os discípulos que tinham dificuldades em acreditar são os mesmos, e aqui voltamos para a primeira leitura de hoje, são os mesmos que são capazes de enfrentar tudo por causa de Jesus. Porque depois que eles são obedientes, depois que eles saem para anunciar Jesus Cristo, começam a acontecer coisas extraordinárias, tipo a cura do paralítico. E ainda estamos neste contexto na primeira leitura. E os líderes do povo, os líderes religiosos, fazem de tudo, embora eles sabiam que algo de extraordinário havia acontecido, mas esses líderes fazem de tudo para que Jesus, ou melhor, para que os discípulos calem. E o que é que se diz na leitura? Na verdade, nós não vamos parar, nós não podemos calar diante de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. Nós vimos o Senhor e ouvimos Ele nos enviar, então nós vamos obedecer a Ele, nós não vamos calar. E nós sabemos que Pedro, João e os outros discípulos enfrentam poucas e boas por causa de Jesus e por causa do anúncio de Jesus. Eles têm dificuldades em acreditar, mas no momento que se dão conta que de verdade Jesus ressuscitou, eles enfrentam tudo por causa de Jesus. Tomara que conosco seja a mesma coisa. Talvez tenhamos dificuldades, e temos mesmo em acreditar em Jesus, mas que a partir do momento que nós o descobrimos em nossa vida, nós não tenhamos medo de enfrentar mais nada por causa dele. Foi assim que aconteceu com os primeiros. Tomara que aconteça conosco a mesma coisa. Assim seja.